Bom dia, irmãos. Paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa Escola Bíblica Dominical nesta manhã de domingo. Domingo passado não conseguimos transmitir a aula, tivemos um problema aí no celular e lutamos a noite toda, domingo pela manhã não conseguimos enviar a aula, tá bom? Então estamos regravando aqui a aula do domingo passado, do nosso estudo aqui sobre milagres, né? Para nós prosseguirmos hoje em nome de Jesus. Muito bom podermos nos reunir nesta manhã de domingo, dia do Senhor, para dedicarmos esse tempo de estudo da santa e bendita palavra do Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar nos acompanhando nessa manhã na nossa escola bíblica dominical. Vamos orar e pedir a bênção de Deus? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, te louvar pela semana abençoada que o Senhor tem nos dado, tudo que o Senhor fez por nós nessa semana, vida, saúde, livramentos, proteção, a paz do Senhor no nosso coração, o perdão dos nossos pecados. Te damos graças, Senhor, por chegarmos mais um final de semana e esse domingo, dia do Senhor, podermos reunir em nossas salas virtuais para continuarmos estudando a Tua Palavra. Obrigado pela nossa escola dominical, pelos oficiais, os professores, a direção da escola. Obrigado pelos irmãos que têm separado esse tempo para estarem ouvindo também a Tua Palavra. Pedimos a Tua bênção para esse tempo, Senhor, que o Senhor nos ensine, o Senhor nos abençoe, para que nós possamos alimentar a nossa alma, nosso espírito, fortalecer a nossa fé nas promessas, nos ensinos da Tua Palavra. Abençoe, Senhor, esse tempo, nós consagramos a Ti e declaramos a nossa completa dependência do Senhor, do Teu Espírito Santo, para entendermos a Tua Palavra, aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã, Pai. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, nós estamos estudando sobre o tema milagres. Nosso texto básico é Atos capítulo 10, versículo 38. Nós vamos ler novamente esse versículo para a gente retomar aqui nosso assunto. Atos 10, 38 diz assim: E como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. É bom a gente repetir esse versículo todo domingo, porque nós vamos memorizando para nós termos na nossa mente e também no nosso coração essa palavra, né? Nós vimos a parte primeira desse versículo, Deus ungiu a Jesus de Nazaré, Deus ungiu. Nós entramos no domingo retrasado da segunda parte, que diz com o Espírito Santo e com poder. E eu quero concluir essa segunda parte para nós entrarmos na terceira parte, que é o qual andou fazendo o bem. Então nós estamos dividindo esse versículo em partes para nós estudarmos ele com mais detalhadamente, né? Nós vimos na última aula que o Espírito Santo capacitou Jesus a operar milagres. Jesus operou, fez o que fez através do poder do Espírito Santo, como diz o texto aqui, né? Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Nós vimos também na última aula que Deus capacitou os apóstolos, os discípulos, a igreja neotestamentária, a igreja do primeiro século, do livro de Atos, a também realizar milagres na pregação do Evangelho. No cumprimento da grande comissão, a igreja foi capacitada com o poder, com a unção do Espírito Santo, e Jesus operou milagres, porque é ele que opera, para confirmar a pregação e o ministério dos apóstolos. Nós vimos também na aula passada, a última aula, no domingo retrasado, que ser cheio do Espírito Santo é um imperativo, é uma ordem, né? Efésios 5,18, Paulo diz: não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. É mais do que uma necessidade, é uma ordem de Jesus, que a igreja esteja cheia do Espírito Santo, porque é realmente o poder do Espírito Santo na vida da igreja que capacita a igreja a realizar milagres. Na verdade, é o recurso que Jesus colocou na mão da igreja para a igreja cumprir a grande comissão. Jesus deixou uma ordem para a igreja:
fazer discípulos de todas as nações, levar o evangelho em toda a terra. E a ferramenta, a capacidade que a igreja precisaria para fazer essa tarefa era justamente o poder do Espírito Santo. Por isso que no final dos evangelhos, Jesus vai dizer para os discípulos: fiquem em Jerusalém até receber o poder do Espírito Santo. Fiquem em Jerusalém até serem cheios do Espírito Santo. E depois vocês vão ser minhas testemunhas. Em Atos 1,8, Jesus diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, a igreja precisou desse recurso, dessa ferramenta. E hoje não seria diferente. Quer dizer, se Jesus deu esse poder, essa autoridade, o poder do Espírito Santo para a igreja, para capacitá-la no primeiro século, para cumprir a grande comissão, hoje eu pergunto como a igreja iria cumprir essa grande comissão de pregar o evangelho ao mundo todo, de fazer discípulos ao mundo todo, se não tivesse esse recurso dado pelo Senhor Jesus, que é o poder do Espírito Santo. Então é uma questão de lógica a gente entender que os milagres ocorrem hoje como confirmação da pregação da palavra. Porque no final dos evangelhos, nós vamos ler que os discípulos saíram pregando pelo mundo, anunciando o evangelho, e o Senhor Jesus cooperou com eles, operando sinais e maravilhas. Quer dizer, os milagres é uma autenticação, uma validação realizada pelo Senhor Jesus em confirmação da pregação do evangelho. Quando a igreja sai das quatro paredes e dentro do templo para pregar o evangelho, para fazer discípulos, o Senhor Jesus confirma a pregação do evangelho com milagres, conforme a gente já viu. Milagres é Deus que faz. Por que Deus faz? Deus faz para validar e confirmar a pregação do evangelho, o cumprimento da grande comissão, que é a tarefa da igreja. Então a igreja faz isso através do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre os discípulos para capacitá-los a uma vida de santidade e uma vida de testemunho, de serviço, cumprimento da grande comissão. E eu vou encerrar esse tópico aqui, da parte que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo com poder, falando sobre os dons de manifestação do Espírito. Existem listas de dons espirituais na Bíblia, mas há especialmente uma lista que aparece em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 até 11, que aparece ali uma lista de 9 dons, que são conhecidos como dons de manifestação do Espírito Santo. E isso significa o seguinte: são manifestações sobrenaturais através da qual o crente fala, age ou tem conhecimento, manifesta de modo inesperado e não necessariamente regular. Ou seja, nós temos aqui em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 a 11, uma lista de 9 dons, que pode ser divididos em 3 grupos de 3. 9 dons divididos em 3 grupos de 3. O primeiro grupo, são os dons que capacitam o cristão a conhecer de modo sobrenatural. E nesse primeiro grupo, entram os dons da sabedoria, da ciência e do discernimento. Está aí nesse texto, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 até o 11. Então, o primeiro grupo de 3 dons. Os dons que capacitam o cristão a conhecer de modo sobrenatural. O dom da ciência, da sabedoria e do discernimento. Segundo grupo de 3. Os dons que capacitam o cristão a agir de modo sobrenatural. Esses 3 dons são o dom da fé, o dom de curas e o dom de milagres. O terceiro grupo de 3 dons capacita o cristão a falar de modo sobrenatural, que é o dom de línguas, o dom de profecia e o dom de interpretação de línguas. Então nós temos aqui um conjunto de 9 dons que são identificados, classificados, nomeados como dons de manifestação do Espírito Santo. O crente não tem esse dom, a pessoa não possui o dom, não tem domínio e controle do dom. É uma manifestação, como diz o título, do Espírito Santo. O Espírito Santo age se apossando do cristão e usando ele em um desses 9 dons conforme a necessidade do momento. Se o crente, a igreja, está diante de uma situação difícil, em que ninguém encontra uma solução para esse problema, não há uma solução humana, o dom aqui da sabedoria, da ciência, do discernimento pode se manifestar através do Espírito Santo, trazendo a solução, apontando um caminho, uma saída para esse problema. Se há alguém doente, oprimido, enfermo,
e Deus quer curar essa pessoa, nesse momento, o Espírito Santo pode se manifestar através do dom de fé, de curas e de milagres, usando um crente para fazer uma oração, para declarar uma palavra de cura, de libertação, e essa pessoa receber a cura e a libertação. Ok? Então, são dons de manifestação. Esses dons estão à disposição da igreja. Então, quando nós falamos que nós cremos em milagres hoje, é simplesmente porque nós cremos na atualidade dos dons de manifestação do Espírito Santo, dessa lista de 1 Coríntios 12, 4 a 11. Existem outras listas de dons que nós cremos também, mas quando a gente fala de milagres, de cura, de libertação, de profecia, nós estamos referindo aos dons de manifestação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que se manifesta e usa a quem Ele quer, da forma que Ele quer, né? Então, a nossa igreja crê na atualidade desses dons. Se uma igreja, uma denominação não crê nesses dons, obviamente ela acha que esses dons cessaram com os apóstolos e não acontece mais hoje. Então há grupos cristãos até que não acreditam em milagres hoje, que os milagres foram para a época dos apóstolos. Mas como nós cremos, a nossa denominação, a nossa igreja crê em milagres, nós cremos que esses dons estão em funcionamento, acontecendo hoje na vida da igreja como uma ferramenta, um recurso concedido pelo Senhor Jesus através do poder do seu Espírito Santo para capacitar a igreja a viver uma vida de santidade, uma vida de testemunho no cumprimento da sua missão. Ok? Vamos para um terceiro ponto, aqui no nosso texto básico de Atos capítulo 10, versículo 38, nessa frase aqui, o qual andou fazendo o bem. O qual andou fazendo o bem. Essa palavra, essa expressão é muito bonita, muito interessante. Jesus operou milagres, Jesus fez o bem. Jesus operou milagres por compaixão. Jesus realizou milagres porque ele tinha compaixão, ele era possuído de compaixão pelos que sofriam. Quando Jesus via alguém sofrendo, alguma debilidade, algum sofrimento, quer seja físico, emocional, espiritual, movido por compaixão, ele operava um milagre na vida dessa pessoa. Então eu digo o seguinte, irmãos, que Deus nos usará quando nós fizermos tudo motivado por compaixão. Deus vai nos usar através dos dons espirituais, Deus vai nos usar com o seu poder, para a glória dele, obviamente, sempre que nós agirmos e trabalharmos movido por compaixão. Quando a igreja sentir compaixão pelas pessoas e ministrar na vida das pessoas, Deus certamente usará a igreja como instrumento de milagres em nossos dias. Uma outra questão sobre o ministério de Jesus é que Jesus nunca operou milagres em benefício próprio, sempre visando o bem do próximo. Isso é muito interessante, porque quando a gente fala que Deus faz milagres para a glória dele, visando a glória dele, nós olhamos para o ministério de Jesus e observamos isso, que nunca Jesus fez um milagre visando o seu próprio benefício, para satisfazer a sua própria necessidade, mas todas as vezes que Jesus operou um milagre, foi para abençoar a vida de alguém, foi para aliviar o sofrimento, a angústia de alguém, sempre em benefício do próximo. Então vamos ler aqui pelo menos alguns exemplos na Bíblia, em que Jesus, a gente vê como ele se recusou a fazer um milagre para o seu próprio benefício. Em Mateus capítulo 4, versículos 2 e 3, ou 2 a 4, diz assim, Mateus 4, 2 a 4. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Bom, aqui em Mateus capítulo 4, nós temos aqui o relato da tentação de Jesus, quando Jesus vai ao deserto, conduzido pelo Espírito Santo, e ali ele permanece 40 dias e 40 noites em jejum, sem comer e sem beber. Após esses 40 dias de jejum, o texto diz que ele teve fome. E aí o diabo vem com uma tentação, induzindo Jesus a fazer um milagre para satisfazer a sua necessidade física, porque ele estava com fome, e havia pedras ali. Então olha a tentação do diabo, você é o Filho de Deus, não é?
Você tem poder para fazer milagres, não tem? Então você está com fome. Transforme essas pedras em pão e coma. Então Jesus foi tentado a realizar um milagre aqui para satisfazer a sua necessidade pessoal, que era a fome, né? E é óbvio que Jesus era e é o Filho de Deus. É óbvio que ele tem poder, tinha e tem poder para fazer esse milagre, mas ele se recusou a fazer. Ele não fez. Ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus resistiu aqui à tentação de operar um milagre em seu próprio favor, em seu próprio benefício. Ok? Vamos para mais um exemplo, em Mateus mesmo, capítulo 26. Nós temos aqui um outro exemplo em que Jesus se recusa a fazer um milagre para aliviar sua situação, para resolver o seu problema. Mateus capítulo 26, e versículo 53. Ou pensas tu, diz Jesus, que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? O que estava ocorrendo aqui? Jesus estava no jardim do Getsêmani e chega ali as autoridades, os guardas, os religiosos, os líderes, né, os sacerdotes, príncipes do povo, anciãos e os guardas, e prendem Jesus. Quando Jesus é preso, um dos discípulos de Jesus saca da espada e sai em defesa de Jesus, né? Quando você lê esse texto aqui, essa passagem, esse acontecimento no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 10, você descobre que o discípulo que fez isso foi Pedro. Pedro que sacou a espada e atingiu a orelha de um soldado chamado Malco. Está em João, capítulo 18, versículo 10. Mas quando Pedro tem essa reação, Jesus segura ele e fala, para, não faça isso, não me defenda, não parte para o caminho da violência. E aí Jesus pronuncia essa palavra que nós lemos aqui no versículo 53. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Uma legião romana era composta por 6.100 soldados. 12 legiões, 12 vezes 6.100, são 73.200. O que Jesus estava dizendo aqui? Os anjos de Deus, os anjos do meu Pai que está à minha disposição para me servir, são milhares. Eu poderia pedir ao Pai agora, ele me enviaria 73.200 anjos para me guardar, me proteger, me defender desses soldados. Mas ele não fez isso. Jesus disse, eu poderia fazer, mas eu não vou fazer. Eu vou deixar me prenderem, eu vou deixar me levarem e fazer tudo o que está escrito que deve acontecer comigo. Então Jesus se recusa aqui a operar um milagre para escapar dessa situação, da prisão, né? Então nós estamos vendo aqui mais um exemplo em que Jesus, ele abre mão de fazer um milagre em seu próprio benefício, né? Eu quero citar mais um exemplo. Em Lucas capítulo 23, versículo 39, quando Jesus está sendo crucificado, está na cruz, ao lado de dois ladrões. Aí diz aqui o versículo 39 de Lucas 23. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Se tu és o Cristo, se você tem poder, se você é o Filho de Deus, desce da cruz, se livra dessa situação e livra a gente também dessa situação. É lógico que Jesus era e é o Filho de Deus, mas Jesus se recusou a fazer um milagre aqui para escapar da morte. Ele abriu mão disso. Então, queridos, Jesus nunca operou milagres em benefício próprio, sempre visando o bem do próximo. Por isso que Pedro aqui, em Atos 10, 38, ele diz, o qual andou fazendo bem. Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, né? O qual andou fazendo o bem, curando as pessoas, libertando as pessoas, abençoando a vida das pessoas, sempre operando milagres em benefício do próximo. Nós possamos aprender com Jesus, esse exemplo de Jesus, e sempre pedir a Deus que Deus nos use para benefício do próximo, que Deus nos use para abençoar o outro, para que Deus nos use para operar milagres na vida das pessoas e abençoar a vida das pessoas. Vamos para o próximo item, para nós analisarmos um pouquinho na vida de quem Jesus operou milagres. Quando Jesus operou milagres? De que forma Jesus usou
o poder do Espírito Santo que estava sobre a vida dele para operar milagres. Jesus operava milagres na vida de qualquer pessoa. Ele não escolhia, ele não selecionava. Jesus operou milagres na vida de pais, de filhos, de empregados, de visitantes, de ilustres, de desconhecidos, pessoas conhecidas, famosas ou desconhecidas, pessoas comuns. Jesus operava milagres na vida de qualquer pessoa. Jesus operava milagres em qualquer lugar. Qualquer lugar era lugar de Jesus operar milagres. Jesus operou milagres em festas, em velórios, em residências, em alto mar, no meio do mar, à beira do mar, na praia. Jesus operou milagres nos caminhos, nas estradas, nos desertos, nos templos, nas sinagogas, em todo lugar, qualquer lugar que Jesus encontrasse alguém precisando da misericórdia de Deus, de um toque da mão de Deus, Jesus operava milagre. Jesus operou milagres de todas as formas, todo tipo de milagres. Por isso que eu já disse lá na primeira lição dessa série, e repito agora, que quando nós falamos milagres, nós não estamos apenas referindo à cura física de uma dor, de uma enfermidade, mas todo tipo de milagres, né? A libertação, mudança do coração, cura física, cura emocional, cura espiritual, milagre da natureza. Então Jesus, por exemplo, ele operou milagres de todas as formas. Ele acalmou tempestades, ele alimentou famintos, ele enxugou lágrimas, ele restituiu a esperança para corações, para vidas, para pessoas que não tinham mais esperança. Ele aplacou a dor das pessoas, ele curou, ele libertou, ele ressuscitou, ele chorou ao ver o sofrimento das pessoas, ele corrigiu pessoas, ele perdoou, ele ensinou, ele falou, ele ouviu, ele tocou nas pessoas, ele permitiu ser tocado, ele se deixou tocar, ele amou as pessoas. Então Jesus operou milagres de todas as formas que nós podemos imaginar, abençoando as pessoas, dando nova razão de viver para as pessoas, trazendo paz, alegria e sentido na vida das pessoas. E um último detalhe sobre os milagres de Jesus. Ele operava milagre a qualquer hora. Jesus não escolhia a hora para operar milagres. Qualquer hora era a hora para Jesus operar milagres. Ele operou milagres ao meio do dia, ao entardecer, pelas madrugadas, qualquer hora. Deus pode nos usar para abençoar qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer hora. No meio da noite, no meio da madrugada, de manhã, no meio do dia, em casa, no ônibus, na rua, no trabalho, na escola. Pessoas importantes, pessoas menos importantes, pessoas conhecidas ou desconhecidas, qualquer pessoa, adulto, jovem, criança. Deus pode nos usar como instrumentos de milagres. O grande exemplo é o Senhor Jesus Cristo, o qual andou fazendo bem e abençoando todas as pessoas de todas as formas, sem distinção, sem discriminação. Jesus fez milagres, ele nos inspirou, é a nossa inspiração para abençoarmos a vida das pessoas. Nós temos que ser bênção na vida das pessoas, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Mestre, o dono da nossa vida, aquele que nos salvou, foi bênção na vida das pessoas. Jesus nos ensinou como ser bênção na vida das pessoas. Ele nos capacitou com o poder do Espírito Santo. Quando Jesus enviou o Espírito Santo para ficar na vida da igreja, e está até hoje na vida da igreja, na nossa vida, ele nos capacitou para fazermos milagres. E mais do que isso, além dele nos inspirar, dele nos ensinar, dele nos capacitar, ele nos enviou para fazer milagres. No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21, a parte B do versículo 21, parte final, Jesus disse assim: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Aqui está a grande comissão do Evangelho de João. A missão da igreja, tarefa da igreja, o trabalho da igreja, a razão pela qual a igreja está aqui ainda nesse mundo. Deus ainda deixou a igreja aqui nesse mundo. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então minha palavra para nós nesta manhã é: sejamos instrumentos de milagres. Deixa Deus te usar. Deixemos Deus nos usar. Deus quer nos usar. Deus pode nos usar. Mesmo com nossas falhas, nossas fraquezas, nossa limitação,
através do poder do Espírito Santo que está em nós, Deus pode nos usar. Que a nossa oração, queridos, seja aquela palavra de Isaías, no capítulo 6, versículo 8 do seu livro. Eis-me aqui, envia-me a mim. Que nós possamos fazer essa oração todo dia. Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Usa-me, Senhor, usa-me em tuas mãos como instrumento de milagres para abençoar a vida das pessoas. Que Deus nos abençoe nesta manhã de domingo. Que o Espírito Santo continue falando conosco de uma forma especial e poderosa, em nome de Jesus. Eu quero só lembrar os irmãos, antes de orarmos, que hoje à noite nós temos o culto da família, 19 horas, culto presencial. Todos que quiserem vir ao culto está liberado para vir, né? Há essa liberdade agora para nós nos reunirmos presencialmente para o nosso culto. E às 7 horas, todos com máscara, distanciamento físico, higienização das mãos com álcool gel, né? Mas nós estaremos na igreja hoje adorando a Deus e recebendo a palavra do Senhor para o nosso coração, para a nossa vida. Se você tiver essa oportunidade, se você estiver bem de saúde, venha para a casa do Senhor, venha para a casa de Deus, para nós adorarmos o Senhor juntos. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer e te louvar por esse tempo precioso que o Senhor nos deu para nos reunirmos aqui nessa sala virtual e compartilharmos mais uma porção da Tua Palavra. Obrigado pelo estudo dessa manhã. Obrigado, Jesus, porque o mesmo Espírito Santo que estava no Senhor é o Espírito Santo que o Senhor enviou no dia de Pentecostes para estar com a igreja. E esse Espírito Santo ainda permanece com a igreja, capacitando a igreja a viver uma vida de santidade, uma vida de testemunho. E quando nós pregamos, cumprimos a missão, o Senhor confirma a pregação da palavra com milagres, sinais e maravilhas, para a glória e louvor do Teu nome. Deus abençoa cada um de nós, abençoa o restante do nosso dia, nossa tarde, abençoa o culto dessa noite, a celebração da família dessa noite. Seja bem-vindo em nosso meio, Espírito Santo. Tenha liberdade para falar através dos cânticos, dos testemunhos e da Tua santa e bendita palavra. Abençoe este meu irmão, minha irmã que me assiste nesta manhã, abençoe essa casa, essa família. Se há alguma necessidade física, emocional, espiritual, financeira, de qualquer ordem, que o Senhor, com Teu poder, possa operar de maneira sobrenatural e milagrosa na vida dessa pessoa, dessa família, transformando, mudando essa situação, trazendo paz, trazendo salvação, trazendo libertação e fortalecimento espiritual. É a nossa oração com ação de graças nesta manhã, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, queridos. Obrigado por estar conosco nesta manhã. Tenha um excelente restante de domingo e até a noite, nosso culto presencial da família. Em nome de Jesus. Fique aqui com esse louvor do Paulo César Baruch. Quanto amor. Quanto amor. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.